Porque o Brasil, lamentavelmente, eu digo isso como eleitor, né, independente do que eu vou votar ou não, até porque eu não vejo boas opções pelo que eu estou vendo aí no quadro eleitoral nacional, o Brasil ficou dividido. E eu sinto isso no meu dia a dia. Eu frequento um local em Manaus. Eu frequento um determinado restaurante. E hoje tem duas mesas. Uma mesa de 20 anos se dividiu em duas. Os contra Bolsonaro e os a favor de Bolsonaro. Os meus amigos, semana passada eu vi isso, uma loucura. Uma mesa de quem é pró-Bolsonaro, outra mesa, não era que era lulista, mas era outra mesa que não era favorável às medidas do Lula. Para mim isso é irracional. Grupos de família de WhatsApp ali. Para mim é inaceitável. Só que no mundo pessoal meu, eu não discuto política. Eu odeio política. Eu sou o cara mais viciado em política no Amazonas. Dificilmente alguém seja mais viciado que eu. Mas no meu dia a dia, no meu tempo livre, eu não gosto de conversar de política. Porque as pessoas não têm muita racionalidade. Elas são sentimentais. Aí é a minha resposta. Então tu tem os bolsonaristas, raiz, né, aquela coisa fanática. Tu tem agora uma turma do Lula também, que também era fanática. E tu tem uma eleição que lamentavelmente vai ser polarizada. Por quê? Olha lá. Todo mundo caiu. Moro desistiu, Huck desistiu, Mandetta não será candidato, Boulos acabou de desistir, é candidato ao governo de São Paulo. Se vacilar, vai ter 4 candidatos ou 5. Bolsonaro, Lula e Ciro. Está aqui os 3 garantidos. E o resto, ninguém sabe quem vai ser. Então a eleição está muito pré-determinada a um cenário dantesco, porque é um cenário que tem que escolher entre o Lula e o Bolsonaro. Pô, eu não quero para o meu país, para minhas filhas, para os meus funcionários, para os meus amigos, ter que optar por essas duas opções. Isso é uma opinião pessoal. Não me agrada viver o Brasil por mais 4 anos ou 8 anos sendo refém desses 2 nomes. Porque o Brasil não avança, não cresce, não vai no caminho certo com essas 2 opções. Sabe qual é a pior vida? É a vida de parlamentar, é de político. Eu conheço como ninguém esses bastidores. Eu não queria ter a minha casa batendo 10 pessoas na frente fazendo pedido todo dia. Eu não queria ter que ir num local e ter que fugir pela porta esquerda ou direita, tipo o Leão daquele filme muito antigo, que não é da tua época, é muito nova, que é saída pela esquerda, saída pela direita, que era uma brincadeira do personagem do desenho animado, e tu ter que estar numa Câmara no municipal, ou numa Assembleia, ou no Congresso, tendo que fugir de pedintes e de favores. A tua vida vira um inferno. E eu vi isso nesses 40 anos. Desejo eu tive, não vou negar. Mas quando eu botei ali na balança para ver se isso era uma coisa que me envolvesse, primeiro, vereador não consegue nada. Vereador, ou tu puxa o saco do prefeito, bajulador, subserviente, ou você não consegue nada. Aí troca o teu mandato por uma meia duzinha de cargos vagabundos de 3, 4, 5 mil reais e tu passa a ser da base aliada do prefeito. E consegue liberar uns pagamentos de alguns amigos que são empresários e aí tu ganha uns brindes. Se tu é deputado, a mesma porcaria. Aí tem que ser vítima de facada de prefeito a ex-prefeito, que todos são perigosos. Prefeitos do interior do Brasil, não é do Amazonas, meu irmão, só facada, pedido. Aí a tua vida vira assistente social. Tem que ligar para o secretário para liberar não sei o quê. Tem que ligar para fulano para não sei o quê. Em resumo, a vida política, ela não é fácil. Eu prefiro continuar numa coisa que eu amo, que é a política, né? Mas com um lado profissional, com um lado técnico, que é a minha paixão. Eu não deixo de me envolver com todo o processo político. Mas
atuar ali na frente, não. concorrer, e eu não sei. Já recebeu o convite? É porque eu sou muito antipático, acho que nem voto para me eleger eu teria, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que eu não ganharia nem as eleições. Acredita que Omar Aziz vem para a reeleição? Arthur Neto vai disputar? Vamos lá. Esse jogo ainda está indefinido porque tem uma variável muito estranha. Estranha porque só no Amazonas está acontecendo isso. Em um outro estado da federação, nós encontramos a figura do senhor amazonino Armando Mendes, nos altos dos seus 81 anos de idade, morando em São Paulo, fazendo hemodiálise semanal, que ninguém sabe, tendo que se cuidar, até porque ele é indisciplinado. Isso aqui não é uma crítica, é uma consideração de uma relação que eu já tive com a Amazônia de muitos anos, convivi com ele, ajudei alguns governos dele, ajudei a eleger ele prefeito em 2008, e quero dizer assim, um volume grande do eleitorado se decepcionou com Wilson Lima e também com o Davi Almeida. Então, muitos eleitores, principalmente em Manaus, independente da idade do amazonino e da idade que ele vai ter em 2022, que será quase 83 anos de idade, acha que ele merece todo o perdão e merece o voto. E aí é uma equação que a gente não tem a solução ainda. Porque se o amazonino for candidato, ele muda todo o jogo político. Todo o jogo político. Aí a pergunta é, ele terá saúde suficiente para disputar a eleição? Então eu vou te responder de uma maneira diferente. A eleição com o amazonino é uma eleição que ele já está no segundo turno. A eleição sem amazonino, aí dá um desarranjo. Não sei se me entende, muda o jogo. Aí pode ser uma eleição Eduardo versus Wilson Lima, candidato à reeleição. No Senado, me parece que começa uma fotografia, pesquisa de fotografia, começa a fechar um desenho, um mosaico. Eu acho que o Arthur vem para o Senado, não para o governo. Ele sabe que não tem bases eleitorais suficientes no interior e ninguém se elege governador se não tiver voto no interior. Faz parte da história amazonense. Acho que o Omar é candidato à reeleição, ganhou um prêmio agora, um presente, que é a CPI, que é um palanque, né? CPI da Covid. O Coronel Menezes, como representante dessa ala bolsonarista, me parece, e já divulgou, já disse até, eu acho que é o primeiro que lançou. Então nós temos 3 nomes aí ao Senado. É natural que outros partidos até lancem. Para o Omar, quanto mais candidatos tiver, melhor. Porque aí divide a base. Porque no interior, o Omar deve ter 50% dos votos. Ele tem praticamente os 61 prefeitos do seu lado. Se ele tiver metade dos votos do interior, o interior tem 40% dos votos. Não quero mexer com a tua cabecinha na área de matemática agora. 40% dos votos. Se eu tenho a metade, eu tenho 20%. Bastaria o Omar ter 15% dos votos na capital e ser o terceiro colocado, que ele já se reelege senador com 29% dos votos. O Omar está no jogo, está no páreo, o Arthur é um forte candidato. Eu acho que o Menezes tem dificuldade, porque o Bolsonaro está... porque o Bolsonaro está... É como se fosse um iceberg e tivesse uma insolação, um choque térmico do sol e está derretendo esse iceberg, as águas, né? Aquele bloco de gelo está se dissolvendo. Vide a pesquisa da semana passada, que já saiu aí da Datafolha, com uma imensa diferença pró-Lula, né? Então eu acho que, como ele depende do voto do Bolsonaro, ele concorreu ao prefeito, teve uma bonita votação, mas o voto não é dele. O voto é dos eleitores simpatizantes do Bolsonaro. Eu acho que aí, como o Bolsonaro não é bem quisto no interior, e o Lula vai esmagar, primeira afirmativa aqui, esmagar, ele vai triturar, ele vai dissolver, ele vai derreter o Bolsonaro no interior, que ele vai ganhar em todas as cidades, à exceção de Apuí, quem sabe, como aconteceu na eleição passada. Sul do Amazonas. E aí, provavelmente, tu há de entender que o
o Coronel Menezes não vai herdar, então, os votos que ele poderia imaginar no interior. Então, eu acho que ele não tem muita competitividade quando for o ano que vem. Não tem força, então, né? Suficiente para ganhar a eleição, não. Eu estou praticamente agora morando em Brasília, que eu estou prestando uma consultoria na CPI da pandemia. A deputada Fernanda Abreu comanda essa comissão. Aliás, é a presidente do Podemos, que é o mesmo partido do ex-governador Amazonino Mendes. Existem 4 propostas na mesa. É manter a atual legislação, que a gente viu agora na eleição para vereador, sem coligação, com direito a ganhar uma vaga mesmo sem atingir o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é uma conta, número de eleitores, votos válidos, dividido pelo número de vagas, chegamos a um número. Então, Manaus teve 23 mil e poucos votos para eleger um vereador. Mas aquele partido que não atingiu os 23 mil votos, ele ainda tinha direito de participar da contagem depois de distribuir as vagas para os partidos que tiveram mais de 23 mil votos, e aí DEM, PCdoB e outros partidos conseguiram eleger um vereador. Essa é a regra atual. Essa regra é uma regra dificilmente passível de mudança, mas existem 3 propostas no Congresso. É o que a gente chama de distritão, ou o voto dos 8 mais votados, independente de partido. Seria o fim dos partidos políticos no Brasil e seria o seguinte: quem tem voto, leva, não interessa o partido que está. E aí existem 2 outras propostas, que é o distrital simples e o distrital misto. Sem querer ser muito chato, que são expressões que o público que está nos assistindo não é muito antenado nisso. O distrital misto é o seguinte: tu tem 8 vagas na Câmara dos Deputados, 4 seria pelos 4 mais votados e 4 por distritos. Então, Manaus seria um distrito, pegaria o Amazonas, dividiria em 3 e cada um dos mais votados nesse distrito seria eleito. Isso é bom para o Átila, isso é bom para o Silas, isso é bom para o Sidney Leite. Exemplo. E o distrital simples, aí seriam 8 distritos, aí Manaus deveria ficar com 2 ou 3 distritos e o interior com 5 e o mais votado de cada distrito se elegeria. Isso que eu acho, na minha opinião, não passa. Dos 8 deputados federais, um não é candidato à reeleição. Deputado Bosco Saraiva já definiu que é candidato a deputado estadual. Eu tenho certeza que não volta, que é o delegado Pablo. Perdeu o elan, o charme, a elegância que o fez se eleger nos votos do Bolsonaro. Os votos dos eleitores do Bolsonaro ficarão com o capitão Alberto Neto, que fica na disputa. Aí nós temos das 8 vagas, 2 que já estão fora. Agora, dependendo de qual vai ser a lei eleitoral aprovada até o dia 3 de outubro deste ano, tudo pode mudar. Exemplo, Vanessa Graziotin, que todo mundo dizia que estava fora da política, dependendo da regra eleitoral, tipo, os 8 mais votados, ela tem mais de 120 mil votos. Como é que tu pode afirmar? Eu tenho pesquisa. E ela é colada com Lula. A imagem, como o Lula está esmagando no interior, a Vanessa se reelegeria. E aí tiraria a vaga de alguém que eu não sei quem é ainda. Então esse jogo ainda depende, então, para fechar, de qual será as regras, ou quais serão as regras que serão aprovadas até o dia 3 de outubro. Se eu voltar aqui algum dia na Real Time, eu posso te dizer como é que vai ficar esse quadro, baseado no que foi definido das regras eleitorais. Então, como tem essa possibilidade de mudar a regra, mudou a regra, beneficia A, beneficia B. Por exemplo, voltando lá, o distritão, os 8 mais votados, não é bom para o Átila, porque o Átila não teria a mesma competitividade dos outros, e ele poderia perder um mandato sendo o deputado mais antigo da história do Amazonas, com 40 anos no parlamento, 10 vitórias como deputado estadual e federal. Tem gente aí torcendo para que alguma coisa... Aí cada um tem seu interesse, né? Vai votar a favor da regra A ou da regra B, conforme a lei da sobrevivência. Deputado só vota naquilo que interessa para ele.
Não espere espírito público, espere espírito de sobrevivência. Política é sobrevivência. Em 2018, quando o Wilson venceu as eleições, né, para governo, você disse que o Amazonino Mendes estaria encerrando. Ele me odiou por aquilo. Dia 31 de dezembro daquele ano ali, né, a carreira dele política, né? Só que a gente vê que o nome dele continua muito forte, né? Ele, na verdade, está sobrevivendo, tal. Né? Então, assim, eu até elogiei ele depois da eleição contra o Davi. Eu fiz uma consideração. O Amazonino, ele andou aprontando algumas coisinhas comigo e eu fiz um vídeo. Aí nesse vídeo, como eu sou historiador, o dia que você passar aqui do lado do cemitério, cemitério São João Batista, na lateral da Praça Chile, que vai dar na Major Gabriel, se você ler as inscrições do Portão de Ferro do cemitério, existe a expressão em latim chamada laborum meta. Na tradução, a gente pode ter 2 ou 3 traduções, fim dos trabalhos ou últimos trabalhos. Ou seja, quando o cidadão ali no caixão já morreu, ele adentra o cemitério e ele presta o último trabalho dele ou os fins dos trabalhos. Naquele momento, em 2018, eu fiz um vídeo e disse, Amazonino, laborum meta, ou seja, fim dos trabalhos. E ele, para surpresa, até agradável. Foi para o segundo turno com Davi e tal. Mas eu até disse para as pessoas que tinham que respeitar o amazonino, porque na política amazonense não existe, olha que eu conheço a história desde 1852, quando nós somos Estado, ele é o político mais resistente. Eu elogio isso. Mas mudou a tua opinião sobre essa longevidade dele eleitoral? Não, eu acho que ele não deve ser candidato a nada. Você acredita que ele vem ou não? Não, eu acho que ele até pode ser, mas eu não acho correto para o povo amazonense não fazer a renovação. Nós estamos muito repetindo nomes. Isso é ruim para a democracia. Nós temos que experimentar mesmo errando. Se a pessoa não gosta do Wilson Lima, se não gosta do Davi, mas vale a pena. Porque a democracia é um processo de aprendizado. É melhor trocar, mesmo que a troca não seja boa, do que não trocar. Porque a não troca cria oligarquias, grupos que ficam 40 anos no poder, 30 anos no poder. Eu prefiro a troca, mesmo com a perda da qualidade do governante, do que a permanência do governante, porque aí ele fica quase que um ditador. Eu acho que o Wilson assumiu o governo excessivamente refém dos aliados, que começaram a comandar o seu governo, pouquíssima autonomia, né, porque ficou refém dos acordos e dos patrocinadores da eleição. Ele tem feito agora, nesses últimos 2, 3 meses, tentado sair, depois de 2 anos, 3 anos, né, refém dessa agenda, até tentando fazer algumas coisas. Não sei se é tempo hábil e suficiente até o ano que vem para se tornar competitivo, vai depender de vários fatores. Ele se liberou um pouco mais, mas pegou muita crise, pegou a pandemia, pegou a questão da compra dos respiradores, pegou uma série de porrada, possibilidade de impeachment dentro da Assembleia, e depois morreu e abortou. Então o governo dele foi um governo muito de altos e baixos, assim, né? Não digo nem altos e baixos, um governo com muitas crises, né? crises, ou seja, ele passou praticamente esse tempo todo cuidando de crise e não cuidando de governo. Então ele tem no mínimo, se ele não se reeleger, ou se ele não obtiver sucesso, ou se ele desistir de concorrer, ele pode rezar a Deus e se ajoelhar do que ele aprendeu, porque ele vai aprender muito, está aprendendo muito, mas a sorte dele não é uma coisa que vai depender só dele, vai depender de uma série de fatores, né? De quem são os adversários, como é que vai estar o Brasil o ano que vem, como é que vai estar a economia do estado do Amazonas. Então, esses fatores podem determinar ou a derrota definitiva dele
ou uma possibilidade de sobrevivência dele. Eu não descarto ainda que ele possa ainda ter um pouco de fênix aí e tal, mesmo que a maioria dos analistas dizem que ele já está liquidado, que ele já perdeu a eleição. Mas vamos esperar, a política tem a surpresa. Como eu perdi a aposta por Ronaldo, então eu prefiro não ficar arriscando ser fatalista para dizer que fulano perdeu, fulano ganhou. Muito se falou e ainda se fala sobre o impeachment do governador, mas a gente percebe que não tem ganhado muita força na Assembleia esse tema mais, né? E aí eu queria saber se você acredita... Olhe para um deputado, olhe bem nos olhos dele, observe os gestos dele, aí tu faz uma conta assim, pega no papel. Quantos cargos possui no governo? Quantas empresas de amigos ele tem no governo? Quais são os interesses dele futuro? Quais são as emendas que ele tem no interior do Estado? Um deputado você analisa por aqui. Aí, provavelmente, muitos deputados não teriam muito motivo para pedir o impeachment do governador, porque perderiam tanto. Será que vale a pena perder todos esses benefícios? Então é por aí que a gente avalia o papel do fiscalizador ali, do Legislativo Estadual, em relação ao Executivo? É a quantidade de benesses que ele recebe do governo. Seria a quantidade. Então, em relação lamentavelmente, não é no Amazonas, tá? É um caso brasileiro. É da nossa democracia, lamentavelmente. A democracia ela é um valor caro. A gente não pode estabelecer uma regra de proporcionalidade, tipo assim, um deputado custa 1 milhão, um deputado custa 1,5 milhão, um deputado custa 2 milhões e tal. Se você pegar todas as Assembleias Legislativas do Brasil, todas têm o mesmo problema de entrega. É pouca entrega para muito de despesa alocada com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do povo de cada estado. Há uma deformidade lá atrás, que advém da Constituição de 88, que tirou poderes das Assembleias Legislativas. Então, como o deputado não tem muito o que fazer, dando título, até para mim já me deram título de cidadão amazonense, aí é título disso, é medalha de ouro disso, é não sei o quê. Aí o que acontece? O deputado ele perdeu o papel dele de propor, de discutir o orçamento e uma série de questões. Então a Assembleia é uma instituição que para a população, se ela não existisse, não faria a menor diferença. Mas isso é uma deformidade do modelo democrático brasileiro. Se você pegar a década de 50, 40, 60, a Assembleia Legislativa aqui do Amazonas fazia um estrago nos governadores que tu não tem ideia. Muita oposição, oposição crítica, oposição construtiva. Tinha discussão mesmo. Tinha debate. Qual é o debate da Assembleia sobre a política mineral do Amazonas? Qual é o debate da Assembleia Legislativa sobre a política de saúde para os próximos 4 anos, que a pandemia vai continuar e o Amazonas vai precisar de 4 milhões de vacinas para os próximos 5 anos? Qual é o debate da Assembleia Legislativa sobre a questão da política relacionada à mobilidade urbana? Qual a política da Assembleia Legislativa sobre a questão do meio ambiente, que é um problema sério que o Amazonas tem de desmatamento? A Assembleia não discute, a Assembleia ela não trata dos problemas do Amazonas. Eu acho que o Davi não sairá, apesar do imenso desejo que ele tinha e cultivava em ser candidato a governador, mas os primeiros 3 meses não foram muito auspiciosos para ele. Ele enfrentou a crise da vacinação daquelas médicas e de outras pessoas, chamado fura-fila. Ele enfrentou a crise da nomeação de alguns vereadores que foram derrotados na Manaus Cult, como 2 exemplos, entre outros, que eu poderia dizer. Então, o Davi, eu acho que agora ele transita num projeto de sustentabilidade do mandato dele, tentar encontrar um caminho que a prefeitura ainda não tem, que é um caminho sustentável de um projeto. Todo prefeito tem um projeto. O Davi ainda não tem esse projeto.
ele vai construir, quem sabe, ao longo desse ano, esse projeto. O que é um projeto? O Alfredo Nascimento tinha social levado a sério. Então, tudo que era da prefeitura estava ligado ao social, programas sociais. Então, toda administração ela vai ganhando uma característica, uma marca, uma identidade. Então, o Davi ainda não tem essa identidade. Eu acho que ele vai cair no campo social. Ele não tem muitos recursos, a prefeitura está bastante complicada financeiramente, então não dá para ser a prefeitura das obras, a prefeitura da mobilidade urbana. Eu acho que ele não consegue. Então acho que ele vai ampliar os programas sociais, ampliar o programa do Auxílio Manauara, criar novos projetos nessa área. E aí eu acho que ele vai tentar sustentar o governo dele para os próximos 3 anos e provavelmente candidato à reeleição em 2024. Eu diria que ele entrou muito empolgado no mandato, com muita vontade de dizer, eu estou aqui, eu sou o prefeito de vocês, tal, porque ele veio de uma eleição que ele ganhou por muito pouco. Então eu achei que ele se sentiu meio que na obrigação de dizer, olha, começou a corrida. Não se arrependam, vocês não erraram o voto e tal. Só que muitas coisas fora o controle dele, porque na política tem coisa que você não controla. Pessoa nova, é um cara que tem energia, é um atleta, né, gosta de correr e tal. Mas ele vai ter muita mudança também, né? Ele vai perder quase todos os secretários importantes o ano que vem, né? Então vai ter uma reforma administrativa em março que pouca gente está enxergando. E aí, quem sabe, ele vai fazer a administração conforme os interesses mais pessoais dele, de escolher nomes que ele não gostaria de ter nomeado, mas nomeou por causa de articulação política. E eu acho que ele vai ter a administração que é a cara dele em abril do ano que vem. É uma função que 1 ou 2, no máximo 3, depende da legislatura, consegue se destacar. Teve legislaturas aqui, pouca gente lembra, 1988, Robério Braga, Jefferson Pérez, Vanessa Graziotin, Serafim Correia, Omar Aziz, ou seja, tinha uns nomes ali que viraram depois, né, prefeito, governador, senador, não sei o que e tal. Essa legislatura, dos novos que entraram, e na próxima eleição a metade nem volta, né? Tem uma figura aí desse garoto, que é o Amon, eu não conheço ele, nunca falei com ele. Eu acho que eu encontrar na rua, só vou identificar se o cabelo dele estiver bem desarrumado com óculos, né? Mas teve uma votação boa, não sei se ele tem pretensões, eu nunca conversei com ele, então não sei se ele tem intenção de ser candidato agora, deputado estadual, deputado federal, mas é um nome que saiu meio assim da curva, né? Aquele ponto fora da curva. Os demais vereadores que se elegeram, desses 23 aí, eu não vejo ninguém assim com alguma capacidade excepcional, com um brilhante discurso, com um domínio de um determinado tema da cidade, com uma habilidade intelectual exacerbada. Eu acho que nivelam com os que já estavam lá. Não vejo a Câmara Municipal como uma grande Pode piorar, por exemplo, ou não? A discussão melhor fica não, o parlamento tem piorado. Na legislatura anterior do prefeito Arthur Neto, a gente tinha quase que a totalidade mesmo dos vereadores ali como na base, aliada do 38 a 40, depende da votação. O que também torna aí a fiscalização da gestão praticamente nula, né? Porque está todo mundo ali na base aliada. E na função de fiscalizar o Executivo Municipal, essa nova configuração da Câmara tende a ter um comportamento diferente? Não, acha que todos estarão pedindo a benção do prefeito daqui a um ano. Acredita nisso, então? Vai ficar 3 ou 4 na oposição e o resto tudo vai ser sim, senhor prefeito Davi Almeida. Mas é assim que funciona. A maioria desses sites, eles têm robôs, ou refresh. E aí vai aumentando a audiência. O cara tem 100 mil e aí vira 1 milhão. O cara tem 1 milhão, vira 3 milhões. E assim vai aumentando. É tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Tem um site, um portal que propaga que tem 15 milhões de acessos individuais por mês. Agora, como ter 15 milhões de acessos? Se o Amazonas tem 4 milhões de habitantes... A partir de 16 anos, né? 16 anos dá 2 milhões e 800. Tem uma vaca gorda e uma vaca gordíssima.
A vaca gorda é a prefeitura e a vaca gordíssima é o governo do Estado. Se criou uma indústria também da chantagem. Porque é o seguinte, eu começo a bater e eu digo, ó, eu paro de bater em você e você me paga 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110 mil, porque eu tenho os estudos que comprovam que tem blog que ganha até 110 mil reais. E os blogs consomem em torno de 30 milhões de reais de recursos públicos só da Prefeitura e do Governo, fora Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, que de vez em quando outra gasta um dinheirinho com blog. Não tenho nada contra. Inclusive, esses donos de blog, tem muitos que me atacam, né? Eu já processei vários, estou ganhando todos. Eles deviam rezar por mim, pagar penitência, sentar de joelho, naquela história do Marcelo Ramos, no milho. Porque quem viabilizou e legalizou a ideia de pagar os blogs oficialmente, porque eram pagos por fora, com recursos não legalizados... As escondidas ali. É uma ideia minha que eu dei para o prefeito de Manaus. Pague os blogs oficialmente. Bota um banner e ele é remunerado lá pelo banner que ele colocou, ou pelo informe publicitário. Os mesmos que me atacam hoje e recebem fortunas do poder público municipal e estadual não sabem dessa história. Tem uma grande mentira sobre a audiência aí, o que irrita eles, porque eu sei como funciona tudo isso. Eu tenho uma estrutura de monitoramento impecável, está entre as 5 melhores do Brasil hoje. Mas aí tem uma lenda urbana. Eu mando no secretário de comunicação do município. Eu mando na secretária de comunicação do estado. Eu mando no prefeito, eu mando no... O pessoal acha que eu mando em tudo que é coisa aqui. E aí as pessoas ficam assim, o Durango controla verba, o Durango tem contratos milionários, não sei o quê. Aí eu tenho um contrato, por exemplo, com a prefeitura que eu fui atacado. Meu contrato era de 19 milhões. Aí, um ano inteiro, gastaram 4. Aí renovaram o meu contrato agora. Cortaram 25% do meu contrato. Ninguém disse que o primeiro contrato da história do Amazonas a receber redução foi o meu. Aí dizem que eu sou milionário, que meus contratos são milionários. Mas o meu contrato é o menor preço para a prefeitura. Quando tem impulsionamento no Facebook e no Instagram, eu não ganho comissão, eu não ganho honorários. É considerado o contrato mais vantajoso da história das mídias sociais no Brasil, mas ninguém diz isso, tem que atacar o Durango. Eu não estou dizendo que os blogs em Manaus ou sites são ruins. Existem alguns trabalhos muito sérios, existem alguns jornalistas que foram colegas meus, eu fiz jornalismo também, que tentam procurar fazer um bom trabalho, eu tento fazer da melhor maneira possível tal. Mas que realmente existe muito site chantagista, muito site... que usa das piores práticas éticas, nem é práticas éticas, porque é a falta de ética total, né? Então eu lamento muito, mas isso assim, ó, não é só Manaus. Não, né? Em Brasília, agora, semana retrasada, eu estive em Brasília, conversando com alguns amigos jornalistas lá de Brasília, da Câmara e do Senado, eles dizem também que abriu uma indústria lá no Distrito Federal de sites só para atacar os parlamentares do Distrito Federal e o governador de lá. E é tudo também em grana, tudo é grana. Lamentavelmente, é uma deformidade do modelo. Quem sabe daqui a algum tempo venha a ocorrer algum tipo de legislação, algum tipo de controle que elimine um pouco ou reduza um pouco essas práticas. Iniba, pelo menos, porque tem muita fake news, cara. Eu sou muita vítima de fake news. A gente tem aqui um dado, que existem mais de 1.000 processos por calúnia, difamação e infâmia na Justiça Amazonense contra sites e portais aqui de Manaus, e não só políticos, né? Mas aí você que é empresário, pessoas comuns, se sentiram prejudicadas. Eu acho que eu não tenho o número de cabeça, mas assim, eu devo ter uns 30 processos contra 4 ou 5 blogs aí. É porque os que gostam de mim, assim, querem me atacar, eu já sei quem são. Então, e eles batem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só que eu tô rindo, assim, porque eu vou ganhar todos dele, eu vou tomar dinheiro. Tem uma aí que vai me pagar uns 50 mil, acho que semana que vem. Olha só, se estiver assistindo, então, já não vai nem dormir hoje direito. Não tem jeito, porque calúnia, difamação, injúria, a justiça não vai deixar de julgar a favor de quem foi prejudicado.
Então pronto, ele já deu o recado dele aqui, Durango. Vamos para o último assunto agora. Daqui a pouco vamos bater porque eu dei essa entrevista. Bom, não é? Tudo é motivo, né? O Durango falou isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, com certeza vai gerar uma polêmica. Eu estou acompanhando a CPI de uma maneira muito especial. Eu convivi essas últimas semanas em Brasília. Você está, inclusive, né? Agora à tarde eu estou viajando para Brasília. Eu fui convidado para colaborar. Não fui contratado financeiramente, tá? Para achar que eu estou ganhando dinheiro. Eu me relacionei bem com o relator, que já é um conhecido meu, que era o senador Renan Calheiros. Tive uma relação muito legal, muito interessante com o senador Randolph, que é o primeiro vice-presidente. O Omar já é colega meu de faculdade de engenharia, há mais de 40 anos, e conheci os outros senadores, membros da comissão, os 11 titulares e tal. Eu tenho participado de reuniões, tenho convivido ali com a assessoria legislativa do Congresso Nacional, do Senado, né? E com auditores do Tribunal de Contas da União, conversado com instituições, com várias pessoas. Os senadores estão muito determinados, agora no mês de junho, votar relatórios parciais. Isso eu estou dando em primeira mão. Então, assim, em vez de esperar, porque a CPI ela vai prorrogar o prazo, tá? Outra coisa que eu estou afirmando. Ela não será de 90 dias, ela será de 180 dias. Então, ela vai até outubro, mais ou menos. Então, a CPI ela vai aprovar relatórios preliminares que depois serão referendados no relatório final do relator. Então, tem uma tese que eu vendi e conquistei os senadores, é minha tese, fazer o primeiro relatório sobre vacina, só sobre vacina. Afasta tudo, pega tudo que é sobre vacina e aí faz um relatório com recomendações, orientações e críticas, o que tiver de necessário. Eu acho que a CPI ela está sendo bem conduzida, o Omar está até de parabéns aí, não porque é meu amigo, mas eu acho que está indo bem. Isso eu ouço dos colegas parlamentares. Eu acho que a CPI vai entregar alguma coisa. E ela já entrega, porque a CPI fez com que o governo Bolsonaro agisse. Tem algumas medidas do governo Bolsonaro em relação à compra de vacina, que já é produto da existência da CPI. Então a CPI, mesmo que ela não entregue um grande relatório, uma grande conclusão, ela já está alimentando a resposta do governo federal para poder se contrapor às descobertas que a CPI tem conseguido fazer, principalmente no caso da Pfizer, que comprova-se já tem documentos entregues pelo Fábio Von Garten, né, que foi ouvido o ex-secretário de Comunicação. Então, assim, eu diria que a CPI, eu acho que ela não acaba em pizza, mas não sei se ela acaba num bolo bonito, enfeitado, com velhinhas. Né? Não sei qual vai ser o produto final dela. Mas não vai ser ruim, mas ela vai ser um pouquinho melhor do que as outras CPIs, porque ela não é uma CPI temática, Correios, Mensalão, CPI dos anões e tal. Ela é uma CPI que trata de vidas, morte, e a população vai cobrar muito que esses parlamentares façam alguma entrega. Então, provavelmente ela será um resultado melhor do que as outras CPIs. Tem a posição do senador Omar Aziz aí de não aceitar, né, o pedido aí do relator CPI, Renan Calheiros, em relação à prisão do ex-secretário. Olha, você acha que, de repente, isso aí... porque ele teria mentido, né, no depoimento. Mas eu queria que tu fizesse uma avaliação mesmo. Isso foi ruim? Foi bom? Como é... Acabou a reunião, foram para o gabinete. Chegou no gabinete, o Renan pediu desculpa. Diz que tinha exagerado e pediu desculpa para o presidente. Eu estava na sala. Então, assim, é o afã ali, aquela coisa do clima e tal. Então, não dá para sair prendendo. Não dá. Mal começou a CPI, o cara mentiu, enrolou? Eu creio que sim. Mas eu acho que você não pode levar aquilo como um tribunal de exceção. É porque o Renan foi derrotado pelo Palácio, tiraram a candidatura dele, ele perdeu para o Davi Alcolumbre, retirou a candidatura dele, estão ameaçando investigar o filho dele, que é governador de Alagoas, estão ameaçando ele 24 horas, então eu até entendo a posição do senador Renan Calheiros de meio que
ficar ali naquela condição, vocês estão me dando bala, eu vou dar bala em vocês, né? Uhum. Então, mas ali eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, senão a CPI não vai chegar a canto nenhum se for ficar prendendo todo mundo, eu acho que não é o caso. Não é por aí.